No ar, o Resenha Tricolor número 45, uma semana muito triste para os amantes do futebol como nós. Mas é a vida que segue, o Resenha não para, estamos aí. Com hoje, Rodrigo Junqueira. Boa noite, galera. E Daniel Campos. O melhor que a gente faz por quem se foi é continuar amando futebol e falando dele. A música, produção. Uma semana que não dá para fugir do assunto chapecoense, muito triste, do adiamento da apresentação do Rogério, a confirmação dos dois auxiliares gringos, a confirmação da vaga da Sul-Americana, possíveis reforços e dispensas, o estatuto e a aprovação do estatuto no último sábado. Mesmo uma semana sem jogo, tem bastante coisa para falar. Bastante conteúdo, né? Vamos falar rapidamente do acidente, que eu acho que a mídia já está explorando bastante. Também acho. Acho que eu gostaria de, além dos sentimentos, tudo, de destacar a atitude do Atlético, atitude grande, de time decente, bem administrado, que põe a causa humana acima do futebol como deve ser. Infelizmente a gente não viu isso de outras partes, como a CBF, como o Inter, mas a gente viu um exemplo do Atlético e do povo colombiano que a gente deve seguir, o povo brasileiro deve se espelhar, que é algo que emocionou a todos, acredito eu. Ô Dani, eu tava muito puto com o Atlético Nacional depois da Libertadores, muito mesmo, roubaram, na minha opinião, nada vai mudar. Cara, passou, você acredita? Você acredita? Cara, pra mim passou e passou muito. No jogo contra o São Paulo, quando é jogo internacional, eu sempre peço pro roupeiro a camisa do adversário para guardar, a camisa do jogo e a camisa do adversário. E eu peguei. Você tem coleção de camisa? Eu tenho. Eu tenho aí. Minha esposa gosta do tamanho que ela tá ocupando dos armários lá em casa. Mas eu peguei a camisa do Borja e foi foda guardar aquela camisa depois do que ele fez com a gente na semifinal. E essa camisa ganhou uma proporção muito diferente depois dessa semana pela postura que os caras tiveram, os jogadores, a direção, a torcida, a forma que em um dia e meio eles organizaram a homenagem na hora do jogo do jeito que foi. Então, foi muito impressionante. E lembrando que não tinha nenhum colombiano, tinha nada a ver, não tinha ninguém, não tinha absolutamente relação nenhuma, foi apenas no território nacional deles. E abriram mão do título, isso dá mais ou menos 14 milhões de reais que vai sair do Atlético Nacional e ir para Chapecoense. Agora, pegando esse gancho... simpatia que eu vi na vida. Concordo, com certeza. Então, Vamos torcer no Mundial por eles. Já torceremos. E pegando esse gancho, muita gente cogitou o São Paulo jogar de verde. Para trazer o assunto para o São Paulo, o que vocês acham sobre isso? A gente até discutiu em alguns grupos, tal. Você se incomoda de São Paulo jogar de verde para uma causa como essa? Não vai ser, né? Sim. Porque dizem que o São Paulo vai jogar de camisa preta só com os escritos em verde. Eu vi. Eu honestamente prefiro, eu respeitaria, não tem problema nenhum, uma situação 100% excepcional. Tem problema nenhum, mas eu gostei bastante da camisa preta também. Da alternativa que o São Paulo deu, né? Foi bem bonita e nesse momento eu acho que não me oponho absolutamente nada em homenagem à Chape. Eu acho que tudo que fizer uma pessoa que está muito triste se sentir bem, ou que der uma ajuda real financeira, porque eu estou vendo um monte de ajuda de Blá, e a ajuda de Blá, ela escorrega um pouquinho para o oportunismo. Então, quando o São Paulo se dispõe a marcar um amistoso com renda revertida para a Chape, se tiver mesmo a questão do leilão das camisas pretas para reverter para as famílias. Explica essa questão, qual que é a questão? A questão é, o time joga de preto, a camisa vai ter alusão, né, o escudo, verde, escudo. Mas a ideia é que as camisas usadas nesse jogo gerem renda para as famílias da Chapecoense. Então, assim, tem um começo e meio e fim na história. Não é assim, joguei de verde, homenageei, minha parte eu fiz. Esse tipo de linha eu acho meio oportunista, porque você está se mostrando bonzinho, mas não está fazendo nada que ajude efetivamente. Não é o caso do São Paulo. Então, se o São Paulo precisasse jogar de verde
para homenagear de uma outra forma, eu não me oporia, que eu acho que o preto ou o verde, nesse caso, eles vão cumprir o mesmo papel. E posso contar uma história rápida? O Juventude fez um post no Twitter, no dia seguinte ao acidente, marcando São Paulo, dizendo assim, São Paulo, não é de agora que você é generoso. Eu até achei que era uma piada mal colocada pela eliminação, e fui estudar a história. Em 1961, teve um acidente com o ônibus do Juventude fatal, morreram algumas vítimas e o Juventude ia jogar um jogo contra o Grêmio no domingo seguinte. O São Paulo disponibilizou 5 jogadores para o Juventude e o Juventude, se eu não me engano, venceu o jogo. Então foi uma forma de agradecer. Isso me deixou orgulhoso. Eu até postei no Twitter do Juventude, eu falei, olha, um reconhecimento desse num dia como hoje, me deixou sensibilizado. Ganhou um fã o Juventude. Orgulhoso, depois de tanto tempo, o reconhecimento. Que o São Paulo fazia coisas diferenciadas. Verdade. Né? E é bom também, desculpa, rapidamente dizer que é um dos projetos, né? A camisa de reverter. Tem a parte de arrecadação de fundos para que eles possam ter um dinheiro, contratar os jogadores com o perfil deles. Acho que o diretor ou o responsável da Chape falou uma coisa importante. Não adianta querer mandar jogador que está encostado ou quem eles acham, que eles tiveram muito critério para fazer o time que eles fizeram e querem fazer novamente. Então, vamos com calma. Ô, Dani, o tempo está estourando, eu acho que a gente pode falar do Rogério na análise tática. O que você acha? Já que não teve jogo essa semana, a gente pode explorar a análise tática para falar do Rogério. Vamos falar da vaga na Sul-Americana? Esse é o gancho. Porque, matematicamente, com o título da Chapecoense, a gente está confirmado na Sul-Americana. Eu fiquei feliz, cara, apesar da piada ser o G13, porque... Mas o São Paulo nos últimos 14 anos disputou um torneio sul-americano. E é mais uma chance de título. Quem desdenha do campeonato... Não lembra a alegria que foi em 2012. Exatamente. Né? A última vez que eu gritei mesmo foi... Leva o nome pra fora, reforça a marca, ganha dinheiro, título, cascudo pra jogar uma Libertadores, se Deus quiser, em 18. Então, acho que é importante a participação. Santa Cruz, dá pra terminar o campeonato em 9º. No sufoco que foi que esse é a ano nossa pior colocação na era dos pontos corridos. No G10, mas é bem acima do que eu esperava que a gente fosse ficar. Até quando a gente fez aquele mapa de projeção, é bem acima. E pra Sul-Americana, dá pra jogar com esse nosso elenco? Hoje, nosso elenco, pra mim, nem paulista. Nem paulista? Mesmo ficando Rodrigo Caio, Maicon, Wellington... Do jeito que tá hoje, nem paulista. Esse é um bom ponto, hein? O Rodrigo Caio, São Paulo fez mais uma nova oferta. O Rodrigo Caio pediu um prazo para pensar na renovação. O que eu li, tá? Não é informação, eu li na mídia. Que o São Paulo ofereceu abaixo do teto e o Rodrigo Caio pediu no mínimo o teto para renovar. 2 pontos. Primeiro, o contrato dele não acaba agora. Então, acho que nenhum dos dois lados precisa ter pressa para a renovação. E outra, eu acho justo, cara. Ele é um dos destaques do time durante o ano. Campeão olímpico. Tá na seleção brasileira. O São Paulo quer renovar para proteger uma multa, você concorda? Você sabe esse valor? São aqueles 44 milhões que estavam falando. Olha, a gente já recusou esse valor do ano passado. Então eu suponho que o São Paulo quer dar um reconhecimento e aumentar o valor da multa, certo? Eu acho que é essa conta que tem que fazer. Tipo, vai aumentar o teto? Quanto que é a mais? É X. 2 anos vezes 2 anos no teto e o quanto a gente ganha de diferença na multa, essa conta que pra mim tem que fechar. Aí é matemática pura. Renova. Cara, eu acho justo. A gente discutiu aqui o ano inteiro que a gente paga 350 mil pro Wesley. A gente paga uma puta grana pro Carlinhos. Você imagina um moleque que tá lá todo dia comendo grama, que representou, que saía todo dia estrupiado. Menos que 2... Se eu sou o Rodrigo Caio e do meu lado tem o Wesley ganhando 350 mil... Você vai pedir no mínimo mesmo. No mínimo 500. Exato. Então, assim, eu acho... Ou o empresário do Wesley. Ou mudar pro empresário do Douglas e do Wesley. Eu acho que independente do desenrolar dessa negociação, ele tá no direito dele. Ninguém aqui pode dizer que ele é mercenário, porque é só você... Ou a diretoria errou muito em pagar caro pros outros, ou tá errando agora de não pagar pra ele. Então... E mercenário seria chegar a falar que, sei lá, o Flamengo tá me pagando 300. Se não fizer isso, eu saio e vou pro cara. Forçar uma saída, que não é o caso. Não tá falando em concorrência nenhuma, é só reajustar salário. Ô, Junks, e tem bola cheia e bola murcha essa semana? Poxa, tem.
Acho que o bola cheia, a gente já falou, o Atlético Nacional é merecedor, abriu uma exceção para outros clubes aqui, que é o caso. E o bola murcha é CBF e Inter, que continuam com um comportamento infantil, ridículo, de menosprezo e algo inexplicável. Se o Inter merecia cair na bola, era para cair para C direto agora pela postura. A CBF querendo fazer jogo, Chape e Atlético, rasga o regulamento. Faz todo mundo assinar que está de acordo, e quem não assinou fala, você não está de acordo. Bom senso. Só espero que não tenha uma Copa João Avelange ano que vem. Aí é para rasgar tudo, né? Agora, só para terminar, você falou no Inter, eu lembrei, o Jacobson deu uma entrevista hoje dizendo que existe uma conversa com o Valdívia. Pois é. Que pra mim seria um puta reforço. Acho que tá esperando rebaixar esses caras pra trazer logo o cara, pra não queimar o cara com a torcida. Caía bem o Valdívia? Mas é pra ser o 10? Porque a posição do Valdívia, teoricamente, são os dois da ponta, né? Que a gente tem o Wellington Nem, Cueva. Teria que trazer o Valdívia para ser o 10? Pra mim, tudo bem. Ele se ajudando. Ou ele e o Cueva fazendo revezamento. Variando, cara. Acho que a importância de elenco que a gente não teve passa por isso também. Variação. Se ele vai ser o 10, às vezes o 11, às vezes o 7. É um cara que, como personagem de marketing, é muito bom. Ele tem E é São Paulino, né? Tem o histórico de ser São Paulino e qualidade técnica, exato. Pouco pica, né? Como ele mesmo disse. Pra mim seria um baita reforço. Outros nomes aí? O Ben já cravou o Ricardo Oliveira, né? Seria ótimo, né? Seria ótimo. Sopraram aí que... Confere? Que ele faz sentido o que ele disse. Mito trabalhando nos bastidores já? Mas pra mim o que chegou foi exatamente isso. Ele não viria com ele. E se vier para jogar com o Rogério. Pelo Rogério no primeiro ano. Que é o reparo de um erro, né? Porque verdade. Ele queria vir. Vamos pagar caro por esse erro. Porque era contrato de produtividade, etc. E tal. Foi artilheiro em todos os campeonatos que jogou ano passado. Então, é só um reconhecimento do erro. Bem lembrado. E nas perguntas do internauta de hoje, Junks gostou da brincadeira? Vem surpresinha do Junks de novo. Várias perguntas aqui, a galera participando. Depois tem vários abraços no final do programa aqui, o pessoal participando. Queria que... Começa por ele, para eu ter tempo de me Tá bom. HQ Alvarenga. Dani, qual a perspectiva do ano de 2017 referente aos campeonatos e a participação do São Paulo? A perspectiva varia muito o que a gente vai ter de elenco montado. Acho que o Rogério tem que ter o tempo de construir uma história. O que eu acho, sem Libertadores e pelo tempo de não conquistar, eu priorizaria o Paulista no primeiro semestre, pra gente ter jogando desde o começo. Mas precisa priorizar? Não tem mais nada. O quê? Além do Paulista, né? Florida Cup. Ah. Tô brincando. Não, jogar pra ganhar. Sim. Normalmente o Paulista vira laboratório de elenco, entendeu? É pra jogar pra ganhar e pronto. Você não usa o Paulista pra... desde o começo eu vou ganhar todos os jogos, eu vou jogar sério. Coloca os caras, poupa aqui e tal. Desde o dia 1, prioriza o Paulista. Vamos ganhar o Paulista. Vamos garantir um título no Campeonato Brasileiro. Além dessa janela de transferência, tem a janela do meio do ano. Então tem uma mudança de time ali que a gente não sabe quem segura, como fica. Mas é para ser competitivo. Cara, nós precisamos brigar lá na frente. E Sul-Americana é um torneio mata-mata para ser campeão. né? Então, concordo. Acho que com o time atual dá para ganhar o brasileiro? Não dá. Precisa ser realista. É só ver onde a gente está no campeonato. 3, 4 caras não salva a lavoura. Um ano de amadurecimento dos moleques não muda o jogo. Então, cara, tem um campeonato que os nossos rivais vão estar na Libertadores, pelo menos metade deles, e a gente tem que ser muito competitivo. E a Sul-Americana no segundo semestre não vai, o Boca tá fora. Tô falando dos menores. Sim. Dos menores. Aproveita a pergunta aqui, Dani, que você falou de elenco, até aproveitar. A Lois Raca fala que além do Sidão, se a gente vai contratar mais um goleiro, ou você acha que subir o PR é o suficiente, ou ficaria prejudicado por estar na reserva?
Só um ponto, Dani, alguém me corrigiu, porque eu falei que ele faria 20 anos ano que vem. O Lucas Perry tem 18, ele é de 97. Então ele faz 19, ele é obrigado a subir em 2018. Então tem um tempo ainda para... E por melhor que seja, 19 anos, assumir a responsabilidade de ser goleiro titular de São Paulo, não é um negócio tão simples assim. Minha visão sobre goleiro, eu acho que o Sidão é um bom camisa 12, não um bom camisa 1. A gente não tem um camisa 1 e continua não tendo com a chegada do Sidão. Eu traria um outro goleiro e deixaria o Sidão para fazer uma sombra para uma eventual contusão. Rafael, até onde minha fonte falou, o Rafael está muito bem encaminhado. E se vier o Rafael, daí a gente tem 2 bons goleiros ali para brigar. Eu acho complicado deixar Sidão e Denis, como era complicado esse ano. Bacana. A Lois Raca também perguntou, Caio, que cara é essa na foto? Mas isso aqui... Você acha que é fácil aguentar vocês aqui? A Lois acompanha a gente pra caramba. Tá respondido, não é fácil acompanhar a gente aqui, ficar junto. Aqui também, Erivanson, qual seria o 9 titular para o São Paulo hoje? E quem do elenco do brasileiro, do elenco que eu digo do campeonato inteiro brasileiro, você traria para São Paulo? Essa é a primeira, daqui a pouco te mando uma segunda aqui. Surpresinha fácil. 9, camisa 9. Quem do campeonato brasileiro Não, quem camisa 9 é o ideal para São Paulo, que tem possibilidade de vir. O nome que eu gostaria é o Lucas Prato. Eu acho Lucas que vem o Ricardo Oliveira, como a gente falou aqui, né? Tá bom. Que eu acho um excelente jogador, talvez a idade um pouco avançada ele não seja como ele já foi, mas ele é um cara de caráter, é um cara de grupo e um cara que está acostumado a educar, entre aspas, a molecada. Total. Certo? Então, é melhor que o Chaves. É melhor que o Chaves e outro, a gente tem o Chaves para o primeiro semestre. Eu acho que... Não, e eu não abriria a mão. Para mim, Chaves e Ricardo Oliveira... Eu gostaria do Prato, mas... Caro, né? E a galera do elenco do brasileiro, quem que você poderia nomes bons, citar, do brasileiro? A gente falou do Valdívia, do Valdívia, acho um bom nome. O Richelli, né? A gente já falou aqui. Que bom volante. Arrascaeta. E Diego Souza? Com certeza. Diego Souza. A pergunta é do Júnior Joffre. Júnior Joffre. Marinho. De Marinho? De Marinho? Eu traria pelo folclore, mas aqui para essa posição a gente já tem outros jogadores. Eu não que traria. Resposta boa que ele deu, né? No Twitter, no campo, o cara não tem papas na língua. E para você, vai fugir do... Não vou. Ele batendo no Inter foi sensacional. Enquanto isso, eu vou pensando em outro jogador que eu gostaria do campeonato. Aqui uma pergunta muito pertinente do Daltin Lopes. Junks, você prefere Michel Bastos ou um escanteio? Fiquei na dúvida porque a gente não acerta um escanteio. Nessa dúvida eu fico com o escanteio. Escanteio nem dúvida não. Se alguém na dúvida eu fico com o escanteio. É verdade, a gente não tem escanteio nunca. Essa é a primeira. E também aqui o Jonathan John Jones fala sobre um volante. Acho necessário um volante. Não tem um nome, pelo menos que eu saiba, a não ser que você saiba um nome real. Tem o sonho do Felipe Melo para muitos, mas eu não vejo nenhum grande volante aí na mira do São Paulo pra gente... Um volante que eu ia atrás, que eu acho muito bom, Otávio do Atlético Paranaense. Você tá falando volante. Isso pelo Cartola, né? Porque o cara faz ponto pra cacete. Não só ponto, ele rouba muita bola. Que era do Cruzeiro. Do Cruzeiro, ele rouba muita bola e erra pouco passe. O Otávio? Eu não acompanhei muito a carreira do Otávio. Não, é que mas não tem tanta carreira, mas é um cara... É bom jogador. Pode ser. E o Júnior, lateral esquerdo da base, pode ter uma chance no ano que vem, na falta de laterais? Já ouvi que ele vai subir. Ele ainda não é de São Paulo. Ele ainda é do Grêmio. O passe dele custa R$500 mil. O São Paulo vai efetivar a compra no final do ano. Tanto dele quanto do Shailon. A questão é que o Shailon é da Chapecoense e tal. Pode não voltar para ajudar, né? Não sei, mas a princípio o São Paulo compraria ambos por R$500 mil. Bacana. Foi uma pergunta do Henrique Herrera 93. Legal. Obrigado. Sem análise tática hoje, vamos falar de duas coisas que são importantes na semana. A primeira é o estatuto, né, aprovado
com ampla margem, mas um fator triste que a gente até estava comentando, pô, 6 mil sócios, 700 irem votar com um marco tão importante é preocupante. Você acha que falta engajamento dos sócios? Acho que sim. Acho que dos 700 que foram, 600 foram a favor, né? 100 e pouquinho contra. Mas é muito pouco, cara. Isso é 10% do quadro social. É pouco. Então, um engajamento baixo. Mas isso é um ponto que só reforça uma das pautas do novo estatuto, que eles vão formar uma comissão para, durante um ano, estudar a possibilidade de voto para o sócio-torcedor. Uma baixa adesão num assunto tão importante quanto esse mostra a importância do sócio-torcedor participar ativamente da política do clube. Porque a gente está deixando uma decisão desse porte, que pode mudar o futuro do São Paulo, para pessoas que se mostraram um pouco interessadas. Claro que existem problemas pessoais. Não são paulinas. Ou até não são paulinas. E acho que passa também por separar a questão do futebol, que envolve diretamente o sócio-torcedor, e o clube social. São coisas diferentes. O sócio-torcedor, realmente, ele não usufrui, não tem que apitar muito aqui, mas o futebol é interesse do sócio-torcedor, tanto que ele paga mensalmente. Então, mostra a matéria que você fez aí. Então, eu queria ter entrevistado gente e tal, mas tava tão vazio, gente. Eu votei em 1 minuto, não peguei nada de fila e não consegui conversar com ninguém. Então, eu fui, mostrei um pouquinho, dá uma olhada aí como é que foi, pra a gente ver e na matéria eu falo, tomara que vença sim. Venceu, a gente pode falar aqui. Bom dia, pessoal do Resenha Tricolor que acompanha a gente. Eu falo direto da sede social do São Paulo. Estou saindo da votação do novo estatuto. Está aqui, esse é o novo estatuto do São Paulo que está em votação agora. Para quem acompanha o Resenha sabe, eu votei sim. Eu acho que o São Paulo precisa dessa modernização. O São Paulo precisa de uma gestão muito mais moderna do que acontece agora e aconteceu nos últimos anos. O São Paulo chegou a ser referência e tem gente que acompanha o Resenha que não lembra dessa referência porque era pequeno. Então faz tempo que a gente deixou de ser modelo de gestão no futebol brasileiro. Esse estatuto é uma tentativa disso, pelo que eu acompanhei aqui, foi muito tranquilo, basicamente não tem oposição na eleição de hoje, diferente das outras eleições que eu acompanhei desde que sou sócio do clube, onde era uma guerra entre oposição e situação. Pelo que me pareceu, absolutamente não existiu isso aqui. Tá todo mundo ciente que essa é uma mudança necessária e a guerra entre oposição e situação deve começar de novo para a eleição a presidente do ano que vem, se tudo der certo, já contando com esse estatuto. Eu estou com uma cópia do estatuto, vou disponibilizar no Facebook do Resenha para quem quiser ter a leitura dele na íntegra e o que muda e o que faz sentido nessa nova etapa do São Paulo. A gente espera que na gravação agora a gente já tenha o resultado e comente isso na bancada, mas aqui é uma matéria in loco da eleição do São Paulo. Veja algumas imagens aqui pelo clube da tranquilidade que foi isso aqui. Um abraço, valeu. E o Sim venceu, quais são os pontos que você acredita que vão vir para melhor para o São Paulo? Olha, eu acho que essa questão da profissionalização de alguns setores, mas na verdade não é bem a profissionalização, como é que eu vou dizer? É a centralização. A descentralização do poder. Eu ia falar centralização em cada área, exatamente. Descentralização do poder na mão do presidente ou de duas pessoas, para cada área ter a sua parte, a sua gestão, ter sua decisão com um pouco mais de autonomia e uma coisa assim um pouco mais, não profissional no sentido de ter uma empresa dentro de São Paulo, mas uma coisa baseada em números, em profissionais que trabalham nessa área, em coisas que um diretor de marketing toma a decisão de marketing e não um presidente, administrador, advogado toma essas decisões. Concordo 200%. Acho que não foi uma vez que um advogado era diretor de marketing do São Paulo.
Eu trabalho como diretor de marketing, para mim isso é uma ofensa. Você fala, cara, pô, nada contra o advogado, mas claro. A escola dele é outra. Pede pro marqueteiro fazer um contrato então, não sabe também. de direito. Então, a profissionalização valendo, e isso estar escrito, né, estar assinado, para mim é um negócio que muda da água para o vinho. E uma coisa que parece menor, mas para mim é muito importante, é não reeleição. Não reeleição. Perpetuidade é sempre ruim. São Então, 3 anos, né, que estamos falando, sem reeleição. E você tem 3 anos para fazer um trabalho bem feito. Eu estava até procurando aqui, que a gente estava falando dessas reformas do estatuto, eu achei a matéria. O blog São Paulo, que é do Zanqueta, ele está dizendo que hoje o Conselho entregou um requerimento pedindo a expulsão do Mansur, do quadro social do clube, porque supostamente existem umas notas que ele estava supervalorizando alguns serviços que ele presta para o clube. Isso está provado na matéria que ele triplicou os gastos com o departamento de direito do São Paulo, né? O jurídico. Com o jurídico, isso, com o departamento jurídico, desculpe. E que o conselho está pedindo o afastamento dele. Então, assim, a gente está falando aqui de descentralização, de fiscalização. Eu acho que a gente tem muitos problemas no passado ainda não resolvidos, que precisam ser resolvidos, mas que um novo estatuto ajuda a endereçar. Ajuda a endereçar, exatamente. E num momento assim que o país vive um momento de ética, de limpeza, ou de querer algo melhor, o São Paulo também está nessa linha e precisa seguir assim. A gente vai, eu até prometi na matéria, a gente vai pegar o texto do Estatuto Novo e colocar na página do Face do Resenha. Bacana, quem quiser ler lá na íntegra, acho que vale, cara. É um dever. E o mito, hein? Porque a gente fala, vamos falar do mito, o programa já está na metade e a gente não falou do mito. O mito que, teoricamente, já está oficial, vai trazer dois assessores com ele, né? E isso não exclui a permanência do Pintado. Perfeito. Eu até anotei o nome aqui do rapaz. Um é o Bale, né? Se é que diz assim. Você que fala português. Não, o outro é o Charles Rembrandt, que é o francês, que ele era do departamento de logística da CBF, se eu não me engano. E o outro é o Michael Bale, que era técnico do Sub-23 do Liverpool. Esse cara, pelo que eu andei estudando, ele já escreveu 9 livros sobre tática e ele tem metodologias de treino revolucionárias que o Rogério, a ideia dele é replicar desde o Sub-9 até o profissional as metodologias de treino. Eu acho isso fantástico. Maravilhoso. Fantástico. Né? É maravilhoso. Pô, a gente está colocando o Rogério lá para fazer diferente. Com certeza. Exato. Quando ele vai e busca um cara que trabalha no Liverpool e tem esse currículo, isso é a prova que ele vai fazer diferente. Ele não quer fazer o padrão. Já começou diferente. Exatamente. Ele não está indo atrás de fazer igual o que ele recebeu de treinamento como jogador. Não é essa a ideia dele. Talvez tirando um pouco o Osório, que ele simpatiza com a forma diferente. Mas, cara, é um cara para valorizar pra cacete. E uma das entrevistas que ele deu, ele disse que ele disse que ele se achava pronto para ser técnico até o dia que ele conheceu o Osório. Então acho que ele foi beber da fonte do Sampaoli, do Liverpool, o Klopp, e tentou pegar desses caras que tem um perfil mais inovador, receitas para trazer para o São Paulo. Ele está trazendo gente de suporte, ele é um cara que está começando, certo? Eu acho que ele está certo em fazer isso. Eu também acho um ponto bem importante que a gente tem que citar aqui, que é a forma do Bale. Também gosta do futebol ofensivo, que nem o Klopp, que nem o Sampaoli, é um futebol bem jogado, que nem o Osório, aí para cima do adversário. Que nem o São Paulo sempre foi na sua história. Sempre foi referência de futebol bonito. A gente nunca foi raça, nunca foi briga argentina. A gente sempre foi o sinal do Brasil, de um futebol brilhante. Esse é fundamental. E acho também que essa integração, a gente já está vendo isso no Barcelona. É o mesmo estilo de jogo, é a mesma formação tática, é a mesma forma de adaptação. Para quando você profissionaliza, o cara já está com uma facilidade maior, pelo menos em campo, de entender como que é a parte tática do time. Então acho que tem tudo para dar certo. Antes de o Rogério ser anunciado, eu não sabia se eu traria o Rogério. Hoje eu tenho certeza que eu traria, sabia?
O cara nem começou, já tá me... Eu tô com um bom pressentimento, cara. Eu quero Pode que ele me cobrar, tenha pode o me elenco cobrar. que ele merece. Já não vai ter. Falaram hoje que ele... 2 ou 3 reforços, No né? máximo. Mas sem contar o Sidão e o Wellington nem? Não sei. Não sei. Porque se for 2 ou 3 contando o Sidão e o Wellington nem, acabou. Acabou. Porque o Sidão tá cravado, pode É me a volta do cobrar. aí. Reinaldo terceiro. Então, bom Ou Centurion. ponto. Parece que o São Paulo negocia com a Ponte a permanência do Reinaldo por lá. Uma Não boa. teremos Quinguinaldo ano que vem. Mas vem alguém pela permanência? Essa é uma sei, pergunta do não sei. internauta depois, que É. a gente traria nessa Então vamos lateral lá. esquerda aí. Mas bem-vindo, Rogério, né? Boa. Obrigado, Miss. Obrigado. Sonho de ter ele aqui um dia. Aliás, ó, Qualquer tem um amigo Quer fazer o nosso. convite pra ele já? Rogério, esperamos você aqui. Por favor. Tem um amigo nosso que ele escreve músicas pra Independente. Ele já criou a música da chegada do Mito, eu achei muito legal. Eu não sou um cara muito cantor, mas a música é Vai assim. antecipar. Mito, 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 mito. O goleiro, matador, torcedor e treinador. Achei legal, é boa a música pra boa. cantar no estádio. Fácil de cantar. É o Elvis, que sempre acompanha o resenha aí. Boa, Elvis. Grande Elvis, não morreu mesmo. E no compromisso com a história de hoje, falaremos do nosso último grande título brasileiro, o Tri, né? O Tri. O Hexa, O Hexa. de 2008. Dani, o que você trouxe de legal aí? Cara, apesar de gremista, o Sérgio Ei, Xavier... Que isso? Não. Crise, que isso? Apesar de gremista, você não é bem-vindo o nessa Sérgio bancada. Xavier é um dos jornalistas que eu mais admiro. Eu acho ele um puta cara. Quando dirigiu a Placar, pra mim foi o melhor tempo da Placar. E ele começa a preleção da edição especial do título de 2008 falando o seguinte: a estrutura. O São Paulo conquistou o tricampeonato brasileiro por causa de sua estrutura. Verdade, E porque é o mesmo. time demorou pra pegar, E né? mesmo demorando para pegar, tinha uma base tão sólida de estrutura em campo, estrutura fora Esquema de de campo, jogo. esquema de jogo, preparo físico, Bem que montado, né? mesmo no fim da força, ainda foi campeão. Que na verdade o fim foi 2009 que a gente foi roubado porque era pra foi gente mesmo. ter sido Foi campeão, mesmo. aí suspenderam Foi mesmo. Dagoberto, Exatamente. Jean, Flamengo, não sei o que lá. A gente foi roubado em 2009 e foi ali que acabou. Ó. Mas em 2008 já não foi impecável Não como foi. Não foi. Foi Mas a também era arrancada, difícil, né, mano? foi aquela... De 11 vitórias seguidas, não foi isso? Que a gente embalou. E Né? daquela Acho que foram estatística 9 de ou matar 11. o matemático, não foi? Que o O matemático Tristão. Aquele Tristão lá que falou era que todo. a chance do São Paulo Era era 1%, se eu não me engano, a gente virou o primeiro turno, 11 pontos atrás do Grêmio. Isso. E, É o isso, matemático disse que o São Paulo teria 1% de chance de título. E que ninguém nunca tinha tirado 11 pontos de diferença. E mais uma vez, né, a zaga se destacou. André Dias, Hernanes Hernanes. monstruoso. monstruoso, profeta, né? Né? Até o Zé Luiz, aquele volante, Volante, se superando, volante. fazendo o Hugo fez um bom Então, a gente campeonato. falou disso no programa passado. O E Hugo, Edson, que a gente falou. Lenilson. Lenilson, é gol atrás de gol no DVD Sai de zica, 2008. o Hugo e Lenilson jogaram demais aquele ano. Demais. E eram pouco reconhecidos pela torcida naquela época. E daí aqui tem o cara. O que ele mostra? Hernanes, do o Santos, profeta. que eu não lembro aí? Márcio Santos foi depois, não foi? Foi depois? Ele não foi Não campeão, foi, né? Foi, Márcio Santos. Márcio Santos zagueiro? Foi Você antes, é zagueiro 98, lá 98, é verdade, é Eu verdade. confundi, Lá atrás, gente, lá desculpa atrás. aí. É verdade. O- Márcio Santos era o zagueiro em 98, não era? Que aí saiu e foi o capitão na final. Foi. Então era isso, era 2098. Márcio peço Santos perdão. veio depois de jogar a Copa. Né? Júnior e Ilcinho, quem mais? Não, Mostra aqui nosso tá o- pôster aí pra aqui. galera. Mostra aí. Mas Borges. mostra um pouco mais devagar, porque... A última foi puf, né? Foi rápido, né? Não deu pra ver direito. Borges, Dagoberto no ataque. Borges da Gilberto. Foi o jogo contra o Goiás? Foi. Você foi, né? Fui lá. Eu não fui nesse. Foi no Bezerrão. Eu me Gol lembro. impedido do Esse Borges eu não na fui. chuva. Na zaga, em 2008, Leozinho veio o Fraia. Rodrigo. Rodrigo, que tá no Vasco que tá no hoje. Vasco. Que disse que queria
ganharam um grande título com o São Paulo, por isso que ele tinha voltado, porque ele teve uma boa passagem em 2004 e voltou, para ser campeão. E se eu não me engano, ele teve os problemas pulmonares, né? Depois disso, daí o Rodrigo passou uma parte de saúde aí ruim. Puta que pariu, Éder Luiz. Éder Luiz. Ele tava... Não, vou ler o elenco inteiro. Vai. Rodrigo. Souza. Miranda, último ano do Miranda. Jorge Wagner. Né? Último ano do Miranda. Miranda que declarou publicamente que quer sair da Inter, mas eu acho que tem mercado ainda. Eu acho. O capitão da seleção. Bobagem. Mas se ele quiser voltar, eu faria um esforcinho. Mesmo tendo o Rodrigo Caio e tal. Disputar vaga com o Rodrigo Caio. Tá bom. Bosco, Rogério. Grande Bosco, um abraço. O Bosco bem flojinho, porra. Daí... Desculpa, os caras eram O brincadeira. Anderson, você lembra daquele Anderson? Ex-galinha, que veio pra ser reserva Qual na Anderson? zaga. O Anderson. Esse o Anderson Anderson. aqui, Puta que ruim. merda. Daí o André O Novaes estava no elenco? Que não vai. Que te pegou por trás. Filha da puta. Ele tava triste no Instagram. Ele caiu. O cara tava triste no Instagram. Ai, minha leitura do cara. Jorge Wagner, Meia hora, Hernanes, Júnior, Joilson, que veio do Botafogo. Grande Joilson. Mais uma daquelas apostas. Você que do Botafogo. gosta de Eu que gosto de... Eu que gosto de lateral carioca. Eu gosto que o Borges de pé é do tamanho da galera agachada. É muito legal essa parte. Mas lê o elenco pra galera aí, vai. Daí o Joilson, o Hugo, o André Lima, atacante, era o reserva do... Uma das maiores estreias e farsas do São Paulo. Foi. Vai. Quem é? Só não perde pro Fernandinho. Richarlison, Éder Luiz, Borges, Jean Carlos, lateral esquerdo. Era ele. Faleceu também, em memória. E o Dagoberto. Esse Legal. é o pôster do time campeão. Bacana. Que Saudade, fecha né? a nossa Saga de brasileiros. Então, termina o brasileiro, a gente refez a história dos 6 títulos aqui. E o Pra lembrar Muricy, todo né? mundo. Nosso mestre, Que comandante. fez aniversário recentemente, parabéns. Bacana. O Resenha Tricolor vai chegando ao final. Eu gostaria de encerrar, não com um abraço, mas sim uma singela homenagem ao Kleber Santana, ao Matheus Caramelo e ao Mário Sérgio, que vestiram o manto tricolor. A gente está até aqui com a camisa do Kleber Santana. E que descansem em paz, meus sentimentos a toda a família dos três. Junks, abraços. Reforço o seu discurso e mando um abraço aqui para a galera que participou. Vou tomar até a rédea aqui, se o Dani me permitir, mandar uns abraços aqui pro pessoal. A Fernanda Drielli, que era um abraço, tá mandado. Fê, Matheus FCSP, SPFC 1935, também um grande abraço. Rafael Dias, lá de São José dos Campos, que acompanha a gente, grande abraço também. Tem um pessoal aqui, se eu não me engano, da Paraíba, que eu ainda não cheguei no nome, mas eu vou chegar e vou mandar um abraço. Flavinho Rica participou, a própria Lois, que acompanha a gente, e a todo mundo que mandou aí um abraço. Remígio, da Paraíba, que eu não conheço, é pro Matheus AP. E é isso. Aqui, desculpa. Garanhuns também, Pernambuco. Erivanson, que fez a pergunta. Boa, Erivanson. Boa. Dani, milhares. O Junks mandou os abraços do Insta, reforçando os abraços da Semana Tumultuada, para todo o pessoal da imprensa também que perdeu família. Tenho irmã jornalista, eu sei quanto é uma profissão de risco de estar acompanhando tudo muito de perto e a gente viu o quão sofrido foi essa etapa para o pessoal da imprensa esportiva também. A gente perdeu gente muito bacana, né? Acho que a narração que eu mais gosto do Gol 100 é do Deva. Né? Verdade. Vamos pôr, para encerrar no finalzinho, a narração do Deva do A gente Gol fez 100. uma homenagem pro Deva sem querer, né? A gente pôs o gol da Boca Goberto no programa passado, Verdade, narrado pelo Deva, sem saber do ocorrido. Eu acho que vale terminar o programa. Vamos pôr um do Deva e um do Mário Sérgio? É uma boa. Uma homenagem para eles para fechar o programa. Legal. Produção que se vire. Um momento histórico, Deva Pascovitch. Prepare-se!
Messi, partiu, passou pela barreira, olha o gol, 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 100, é dele,